Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Augusto e hoje nós vamos, nesse vídeo, fazer uma análise dessa fonte chaveada aqui, que é essa daqui, né? Aqui é a parte de cima da fonte, aqui nós temos o conector de entrada e essa parte aqui é a parte de baixo, onde nós temos os componentes SMD, né? Então a gente vai analisando fundamentalmente em cima do esquema aqui. Aqui vocês podem ver que é o conector, né? Esse conectorzinho aqui, preto, é o conector onde você encaixa o rabicho, né? O cabo de alimentação. Logo depois nós passamos aqui por dois capacitores, né? Que são esses capacitorzinhos aqui azuis. Aqui nós temos um fusível, esse componente em preto aqui. A gente está acostumado àqueles fusíveis em vidro, né? Mas aqui também é um fusível. É esse fusível aqui, o 901. Depois a gente passa por um NTC, que é esse componente verde aqui. Ele tem a função de amortecer a intensidade da corrente logo quando você liga a placa, né? Quando ela passa a funcionar, como o NTC ele tem um coeficiente negativo de temperatura em relação à resistência, então a resistência dele é maior quando a temperatura é menor, ou seja, quando a placa está fria, quando não há corrente passando por ele está frio. Então, quando você liga instantaneamente, a corrente ela não passa toda de vez. Isso em milésimos de segundo, né? Ela vai aumentando suavemente. E aí, como ele vai sendo percorrido por uma corrente, ele aquece também. E a resistência dele diminui. Certo? Nós passamos aqui por dois resistores, um capacitor, e aí a gente chega aqui nessa bobina, que é exatamente essa amarela aqui, né? Aqui no amarelo também do lado, esse retângulo é um capacitor, esse capacitor aqui, o 903. Passamos por outro capacitor e aí a gente chega aqui na ponte retificadora de diodos, que é esse quadradão aqui preto, né? Ver se dá para ampliar aqui. É exatamente esse componente aqui, onde tem esse sinal de soma, né? De mais, ou positivo e negativo, né? Aqui nós temos 4 terminais embaixo. Você entra com os 2 terminais centrais em tensão alternada e sai com a tensão contínua. Então, pessoal, até aqui, até a ponte retificadora, nós temos tensão alternada. A partir daqui, nós passamos a ter tensão contínua. Por isso, esses triângulozinhos aqui, indicativo de que nós temos tensão alternada, tensão da rede, né? Passamos por uma bobina, passamos também por esse capacitor aqui grande, que é de filtro. Esse capacitorzão aqui, que ele fica deitado. Toda fonte chaveada, ela vai ter esse capacitor de grande valor na entrada. E é um capacitor que a gente tem que ter muito cuidado, porque se você verificar aqui, a tensão de trabalho dele é de 450 volts. Então, dependendo da tensão que você tem na entrada, 127 ou 220, ele vai armazenar aí até 300 e alguma coisa aí de tensão, certo? Bom, a partir daqui, nós temos esses 3 resistores ligados aqui no VCC desse IC901. Esse componente ele não vai estar aqui na parte de cima.
ele vai estar exatamente na parte de baixo, e ele é esse componente aqui, IC901. Ele é um gerador de pulsos, né? É um gerador de PWM. O que é que ele vai fazer? Primeiramente, essa linha aqui onde nós temos o R904, 905, 906 ligada ao VCC, é uma linha que vai deixar esse componente, esse circuito integrado, alimentado, independente do que nós iremos ter de tensão a partir daqui para lá, certo? Então esses três resistores alimentam esse circuito integrado, já deixa ele alimentado antes da fonte começar a funcionar. Por quê? Porque senão, vamos supor que um desses resistores aqui abra, esse circuito integrado ele não vai fornecer os pulsos para esse transistor chaveador aqui, esse MOSFET. E aí, sem esse MOSFET chavear, sem esse integrado fornecer os pulsos, esse MOSFET não vai chavear e a fonte não vai funcionar. Então, por isso que há essa alimentação prévia, aqui no pino 3 do integrado IC901, onde nós temos aqui o VCC, certo? Bom, quando essa fonte ela está sem funcionar, primeira coisa que a gente tem que verificar é se o integrado, lógico, a gente tem que ver se tem tensão aqui na entrada, se nós, seguindo aqui a linha, se nós temos tensão aqui após a ponte retificadora, né? Até esse ponto aqui. Se nós tivermos tensão nesse ponto aqui, não tivermos aqui onde tem o pino 3, isso quer dizer que um desses resistores aqui abriu, né? E aí o que é que acontece? Ou o próprio integrado está com algum problema. Mas se você não tem tensão aqui, quer dizer que um desses resistores abriu, e aí não está chegando a pré-alimentação nesse IC901, que é o LD7552D, né? Aí o que é que acontece? A fonte não vai funcionar. Assim que você pluga a fonte na tomada, já há essa tensão aqui de VCC, certo? No pino 3. Veja que nós temos também um pino 7 com VCC aqui. Mas aí eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, nós temos aqui uma bobina. Essa bobina, logo depois, nós temos aqui esse transformador. Esse amarelinho aqui. Todas as fontes chaveadas têm esse transformador de núcleo de ferrite, que ele trabalha com alta frequência. Qual é a diferença desse transformador de núcleo de ferrite, que trabalha em alta frequência, para um transformador de núcleo de ferro, como a gente conhece comumente, aquele transformador das fontes lineares? A diferença é que esse transformador ele não perde eficiência nas altas frequências, já aquele de ferro perde, né, a eficiência. Então, esse transformador aqui com o núcleo de ferrite, esses amarelinhos, geralmente ele é amarelo, tem essa partezinha amarela, ele é feito exatamente para fontes que trabalham com frequência aí nos kHz, né? Então, nós temos aqui a alimentação, alimentando a bobina primária desse transformador. Veja que aqui nós temos uma bobina, independente dessa bobina que está recebendo essa tensão que vem lá da rede. Aqui a gente já explicou que esse integrado tem no pino 3 um VCC, que é uma tensão prévia, né? Seria aí uma tensão tipo um stand-by. Ele fica alimentado, aguardando. É ele quem dá o
ele é que fica aguardando para que a fonte comece a funcionar. Se ele não tiver essa tensão aqui, esse integrado, como eu já disse, não vai fornecer os pulsos aqui para o chaveador, aqui, o transistor chaveador. Bom, aqui a tensão passa aqui pela bobina primária, vem por aqui, passamos aqui por um indutor, e aí vocês podem perguntar, por que tantos indutores? Bom, nós sabemos que o indutor, ele filtra as frequências elevadas, né? Então, por que a gente tem esse indutor aqui na entrada, né? Para evitar que essa alta frequência ela venha para a rede. Ou seja, a frequência que nós vamos trabalhar aqui é uma frequência elevada, que causaria prejuízo aos demais aparelhos eletrônicos que tivessem ligados aí na rede. Mas continuando aqui, nós vamos aqui no primário do transformador, passamos por um indutor, e aí chegamos aqui ao dreno desse transistor MOSFET, né? E aí, esse transistor ele vai começar, através de pulsos gerados pelo IC901, né? Ele vai começar a chavear. Então nós temos aqui o Q901, ele começa a chavear através de pulsos aqui no gate dele, ok? Ele vai começar a abrir e fechar aqui, de forma que, gerando pulsos aqui nesse primário do transformador, vai aparecer por indução pulsos aqui no secundário. Mas ainda quero falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui do primário do transformador. Vocês estão vendo aqui um capacitor e um resistor, certo? E tem também esse diodo aqui, ok? Para que serve esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui serve exatamente para, com os pulsos que esse transistor MOSFET vai gerar aqui no primário do transformador, na hora que ele desliga, ele abre, há uma tensão de retorno aqui. Deixa eu explicar. Quando o transistor aqui, o MOSFET, ele fecha, considere aqui como se ele entrasse, como se ele ficasse em curto aqui do dreno por source. A tensão daqui ela passa, vem para aqui e vai para o terra, certo? Então isso faz com que haja um campo em expansão aqui no núcleo do transformador. Quando esse transistor ele abre, há uma tensão de retorno desse campo que estava expandido, ele volta a encolher, gerando uma alta tensão aqui no dreno desse transistor MOSFET. Se você não tiver esse conjunto de componentes, chamado de circuito snubber, o snubber é um circuito aqui composto por esse capacitor, esse resistor, né, e esse diodo aqui, circuito snubber, que faz com que essa alta tensão concentrada aqui no dreno não vá para o MOSFET, ela retorne para cá, então descarregando essa alta tensão, indo lá na direção para cima e não para o MOSFET, que iria prejudicar o componente. Com certeza, se você tiver tendo problema de MOSFET queimado aqui em curto ou com algum problema, e você trocar o componente e verificar que ele volta a queimar, vocês devem dar uma olhada no capacitor, né, no resistor e no próprio diodo aqui, certo? Então tem que esse circuito é um circuito de proteção, exatamente contra esses transientes que a gente chama. Transientes são efeitos
que ocorrem que são indesejados, né? E nesse caso aqui, esse aumento de tensão por contração do campo eletromagnético desse transformador. Bom, o que é que acontece então do lado de cá, do lado direito, seguindo aqui? Nós temos aqui o secundário, certo? Do transformador. Mas antes vamos ver aqui uma coisa interessante. Vocês lembram que eu falei que essa bobinazinha aqui de baixo, ela é isolada da parte de cima? Veja que ela não tem contato elétrico, ok? Mas ela recebe uma indução da bobina de cima. Bom, quando há a indução aqui nessa bobina, nós vamos aqui pelo R909, passamos pela retificação aqui do diodo D901 e chegamos, pessoal, aqui no VCC do IC901. Aí vocês podem dizer, pô, e esse circuito integrado tem 2 VCCs? Tem, como eu falei anteriormente. Esse no pino 3, ele é uma pré-alimentação antes da fonte começar, vamos dizer assim, ele é o start, ele dá o pontapé inicial para que o circuito integrado 901, que é o LD7552D, ele comece a funcionar. Funcionando, ele passa a receber essa alimentação vindo exatamente desse enrolamento aqui, ainda no primário do transformador, ok? Que vem aqui pelo R909 e passa pela retificação e filtragem desses componentes aqui, olha. Ok? Desses componentes aqui, certo? Mas vamos continuando aqui. Passamos para a parte secundária da fonte ou do transformador. E aí o que é que nós vemos? Uma partezinha de retificação aqui com o D906 e saindo aqui a alimentação de 16 volts, certo? Saindo a alimentação de 16 volts. Aqui nós temos um circuito de proteção, caso essa alimentação aqui suba, vocês verifiquem que esse diodo Zener, ele só passa a conduzir quando nós tivermos uma tensão superior à tensão Zener, né? Que no caso dele aqui é 18 volts. Então, após os 18 volts é que esse diodo Zener ele passa a conduzir. E polarizando aqui esse transistor Q903. Se você tiver aqui uma tensão normal de 16 volts, esse circuito aqui ele fica inabilitado, porque o transistor está cortado, ok? Então aqui é um circuito de proteção, caso haja um aumento de tensão. Então, para não prejudicar os componentes que estão ligados a essa fonte que necessitam dos 16 volts, há essa proteção também, certo? Aqui é um jumper que funciona como um fusível F903 para a linha de 5 volts. Mas o que eu quero mostrar a vocês é isso aqui. Vejam que há uma linha bem na saída aqui, onde nós temos 16 volts. Essa linha vem para cá, chega aqui, se une a essa linha também de 5 volts, né? Nós temos aqui tipo um divisor de tensão e chega no integrado IC904. Vamos ver se a gente encontra ele aqui, o IC904, que é... Eu não estou conseguindo achar. Talvez ele esteja aqui nesse outro lado. Bom, mas não vamos perder muito tempo. Eu acho que é esse aqui, é IC904. Ele parece um transistor, né? Tipo BC548, mas é um circuito integrado. Ele é um circuito integrado
que ele faz ele é um comparador. Aqui ele recebe uma tensão, veja que ele tem uma simbologia tipo um diodo Zener, né, que vai alimentar um fotoacoplador, que nós temos aqui o IC903. Bom, o que é que acontece aqui? A gente está recebendo através dessa linha aqui, certo? A tensão lá dos 16 volts, ou seja, a tensão de saída. Se essa tensão aqui aumentar, esse diodo emissor de luz do fotoacoplador, ele passa a iluminar mais. Excita esse transistor aqui, é bom que se frise que não há ligação mecânica entre o diodo e o fototransistor dentro do circuito 903, ou seja, nós temos um isolamento aqui, tanto por meio eletromagnético, através do transformador, como pelo meio óptico. Então a parte primária, que a gente geralmente chama nas fontes chaveadas da parte quente ou hot, ela é isolada da parte fria, né, da fonte, que a gente chama que é o secundário, a partir do secundário do transformador, ou a parte cool, que é fria. Bom, essa excitação aqui vai vir através dessa linha, né? E aí a gente vai seguindo aqui essa linha e vai ao pino 2, que é um pino onde tem escrito aqui comp, de comparador. E aí o que é que acontece? Quando nós tivermos um aumento de tensão no secundário da fonte, vamos supor que aumenta aqui esse 16 para 16,6, 17. Vejam que, como esse Zener é de 18, alguma coisa, o que é que acontece? Esse circuito de proteção só vai entrar em funcionamento quando esse Zener for polarizado. Bom, até lá, qualquer variação que eu tenha aqui, ela vai ser informada através comparada inicialmente através do IC904 e informada para o integrado IC901 através do fotoacoplador, certo? Do fotoacoplador. Bom, se você tiver algum problema na saída da fonte, na tensão, etc., você tem que verificar exatamente esses componentes, né? Você tem que verificar tanto esse circuito aqui de proteção, como esse circuito de estabilização da fonte. Ela estabiliza a tensão. Bom, com essa informação, o integrado ele vai fazer uma comparação, ou seja, o que ele está fornecendo de pulso no PWM, ele vai ajustar o tempo em que fica o pulso alto e o tempo que fica o pulso baixo. Como? Por exemplo, vamos supor que aqui na entrada ele receba a informação de que a tensão lá em cima está alta. Então ele vai ajustar o tempo para um tempo menor, os pulsos altos aqui no gate, certo? De forma que eu tenha um chaveamento com pulsos altos menores, um tempo menor do que com os pulsos baixos. A largura do pulso, por isso que a gente chama PWM, né? PWM quer dizer modulação por largura de pulso, o que indica que a modulação que vai ser transmitida através do gate aqui pelo diodo 903, né, e pelo R910, vai ser modulada a sua largura
através do IC 901 por essas informações que ele está recebendo aqui no pino 2. Dentro dele, ele já tem, para essa comparação, uma tensão, né? Ele faz uma comparação entre a tensão que está recebendo com a tensão que ele tem nativa dentro dele. Então ele faz a comparação entre essas duas tensões e o oscilador que ele tem dentro, né? Ele dentro dele tem um oscilador também. Ele fornece a largura de pulso adequada aqui para o MOSFET chavear, né? Algumas fontes, eu não sei, de repente, deixa eu dar uma olhada aqui, de repente o próprio MOSFET, deixa eu dar uma olhada, eu acho que o MOSFET, esse MOSFET aqui, não, ele é o Q901, não está dentro, mas algumas fontes, o próprio integrado tem um MOSFET integrado, né? Ficou até redundante, mas o MOSFET chaveador fica dentro do próprio circuito integrado que fornece o pulso PWM, né? E aí, se tiver problema com o MOSFET, você vai ter que trocar o integrado todo, ok? Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. A fonte chaveada, pessoal, o básico é mais ou menos isso, né? Nós temos outra saída aqui, olha. Veja que vem para cá, passa por esse grupo de resistores e aqui nós temos os 5,1 volts. Como é que a gente um fusível também, estilo jumper, né? Um jumper que tem a finalidade de fusível. Aqui nós temos alguns capacitores que fazem a filtragem, né? E aí o que é que acontece? Como saber se a fonte está funcionando legal? Bom, primeira coisa que você faz, o aparelho não está funcionando, você vai medir essas tensões. Você vê se tem a 16 volts, se você verifica se tem a tensão de 5 volts e verifica se tem a tensão de 5,1 volts. Então, essa fonte ela fornece essas três tensões, né? 16, 5 e 5,1. Bom, vamos supor que você não tem essa tensão de 5 volts. Verificou aqui que o F903 está ok, né? Você verifica que vai seguindo essa linha aqui, né? Veja que nós temos também aqui diodos Zener. E vamos supor que você chega aqui nessa parte, em cima do capacitor C015, né? Aqui tá meio ruim de ver. Não, C915, desculpe, porque aqui é a linha dos 900, né? Você verifica que todos os componentes eles possuem início 900 e alguma coisa. Então você chega aqui em cima, uma dica, pessoal, legal, é o seguinte: você está sem tensão na placa, e aí geralmente gera dúvida de onde a gente medir essas tensões. Bom, você chegou aqui, 5 volts, você não tem, aí você vai em cima do capacitor eletrolítico, C915, vamos ver se a gente encontra ele aqui. 915, vamos ver se a gente encontra. Olha aqui, C915. Aí você vê aqui em cima desse capacitor, se tem essa tensão, né? Tem que ter essa tensão aqui de 5 volts. Não tem. Passou para o lado aqui do L903. Vamos lá ver o L903, que está por baixo. L903 aqui. L903 é aqui. Tá aqui para cima. Aliás, desculpa, R903 é L. Estou ficando
meio ceguinho. Vamos ver aqui, L903, L903. Não estou encontrando. R, F, a parte de 800, C903. Eu acho que ele está D903, D903. Bom, ele está ligado ao 915, né? Então, se o C915... Vamos ver onde é que está o C915 que eu já perdi. Pronto, R915. Bom, R914. Eu acho que tem uma parte aqui que a gente não está enxergando. E por isso que está dando... Eu não estou conseguindo achar. Bom, L905. Bom, vamos supor aqui que você, do lado do L903 tem a tensão, do lado esquerdo não tem. Então, a bobina aqui está aberta. Aí você segue, mede aqui no C915, que eu não estou achando. Será que é do lado de cá? Aqui está muito ruim. Possivelmente é do lado de cá, nos capacitores eletrolíticos. Bom, aí você verifica se é um desses capacitores eletrolíticos. Como é capacitor eletrolítico, não vai estar lá no SMD, né? Aí, pessoal, me passei nessa. Na verdade, capacitor eletrolítico você vai ter do lado de cá, que ele é geralmente robusto. Aí vai ser um desses capacitores aí, vocês verifiquem. Na hora de analisar a fonte. Bom, aqui nós vamos ter os capacitores. Eu disse R915, parecia C, né? Bom, é isso, pessoal. Aí você mede em cima dos capacitores eletrolíticos. O que eu quero dizer é isso. Às vezes a gente fica, o técnico iniciante, ele fica meio perdido, não sabe onde é que mede as tensões. Em que pontos? Meça em cima dos capacitores eletrolíticos. E se eu não souber que tensão, né? Bom, se você tem um capacitor eletrolítico de 16 volts aqui, isso quer indicar que a tensão aqui é abaixo de 16 volts, né? Se você tem 25, abaixo de 25, né? Mais ou menos aí, você tem um capacitor de 25 volts, aí você pode ter uma tensão em torno de 10, de 12, né? A metade, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais ou um pouquinho menos, certo? Bom, aqui os conectores, né? Conector 902. Aqui, pessoal, é o esquema, né? Deixa eu ver aqui. É o esquemário do monitor, ou manual de serviço, né? Do AOC 919 VWA. Pessoal, o vídeo aí já está com 34 minutos, né? Espero ter ajudado vocês. Deixa eu mostrar só a vocês aqui o que a gente tem no esquemário, né? Passando assim rapidamente, aqui tem um diagrama de blocos aqui de perguntas, né? Você vai respondendo e vai lhe orientando. Diagrama de blocos aqui dos circuitos eletrônicos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. AC input, que é a entrada de AC, filtro, ponte retificadora com filtro, circuito de start, tá vendo? Que é ligado ali aquele circuito integrado aqui, olha. Pera aí.
ligado a esse circuito integradozinho aqui, o IC901, que é o circuito de start que eu expliquei, né? PWM, controle, que vai até o transformador. O feedback, o circuito feedback, que pega na saída, né? Diodos retificadores, e aí o fornecimento de tensão através do conector 902 é onde esse conector é onde você faz a medição das tensões. On-off, MOSFET. Aqui é o circuito de alta, né? É o circuito que vai gerar a alta tensão, que vai alimentar as lâmpadas. No caso dessa televisão, ela não é LED, é LCD por lâmpada, né? Porque a LED também é LCD. E aí nós temos aqui placa-mãe, as entradas da placa-mãe, né? Da placa principal. Circuitos de tensão também, reguladores de tensão. Ó. Nós temos aqui um regulador de tensão, tensão de entrada, tensão de saída. Você tem um capacitor aqui de 25 ou de 16. Aí você já sabe que a tensão aqui tem que ser menor. Então nós temos uma tensão de 3,3. Isso quando você não tem esquema, né? Você veja que ele está recebendo uma tensão de 5,5 na entrada e baixando aqui para 3,3. Né? Aqui nós temos o circuito principal da placa-mãe, né? Onde ele vai fornecer os sinais, ele recebe os sinais aqui, sinais lógicos, e vai fornecer para a placa TECOM os sinais para que a placa TECOM ela processe e forneça para a tela, né? Recebe os sinais aqui de entrada, faz o processamento aqui e vai. Ela é quem controla toda a parte ali da TECOM. Bom, aqui é a parte de alimentação das lâmpadas, né? De alta tensão que eu falei, né? Nós temos todo esse circuito aqui. Você veja que eles são separados. Aqui, essa parte aqui a gente analisou, que foi a fonte chaveada. E aí vai. Aqui o conector, jack do fone. E aqui é a placa vista de cima. Deixa eu ver se a gente consegue identificar aqui. Aqui é a parte da serigrafia, a parte cobreada. Parte cobreada também. Então é isso. Talvez muita gente não tenha. Aqui são sequências de pergunta e resposta que lhe orienta a verificar onde é que está o defeito, né? Ele manda checar o pino 3 e 4, ver se tem 5 volts, 902, checar a linha de voltagem, se tiver ok, passa para cá, se tiver não, checa C input. Checa a voltagem no capacitor 905, tá ok? Tá, passa para baixo. Checa a voltagem no pino 3 do 901, tá ok? Não, então cheque 904, 900, e troque o IC 901, que foi o que a gente falou, né? Lá quando estava analisando ali aquela pré-alimentação do IC 901.
certo? Bom, pessoal, já vamos aí com 40 minutos de vídeo. Eu não quero me alongar muito, mas basicamente esse vídeo é para aqueles técnicos que estão iniciando, né? E falar um pouco sobre a questão dessa fonte, né? Dessa fonte chaveada. Espero que vocês tenham gostado. Vá desculpando aí qualquer coisa, né? Às vezes na hora da análise ali você se encontrar um componente, alguma coisa, às vezes se perde um pouco, é normal. Sempre vocês olhem aqui o que tem escrito aqui na placa. Olha, aqui nós temos F802, né? Tá borrado aqui. Então se você tem F, é fusível. E aí você troque exatamente por um igual, né? Você vê aqui a capacidade de corrente. Aqui nós temos outro fusível, né? Os dois fusíveis aqui são esses aqui. Deixa eu mostrar a vocês. São aqueles dois fusíveis na linha de 5,1 e na linha de... Vamos ver se é também, né? De repente, 903 e 902, né? 903, 902, que vai ser exatamente esses fusíveis aqui. Um aqui e outro aqui. Que ele chama de jumper, né? Que é uma ligação, na verdade. Às vezes você utiliza jumper realmente como fusível, né? Você pode ter. Aqui no caso não, aqui ele utilizou fusíveis mesmo, certo? Então é isso. Não tem tensão, você verifique em cima na saída e verifique em cima dos capacitores. Cuidado com esse capacitor maior. Tem fontes que são dois, bem fininhos, né? Os que trabalham com alta tensão, lembrem-se sempre de descarregar através de resistor, nada de estar encostando chave de fenda, dar aquele papocozinho, isso defeitua o componente a longo prazo, né? E o que mais? Descarregando esse principal, os outros as tensões são menores, não tem tanto problema, mas esse aqui grande você precisa descarregar através de um capacitor em torno de através de um resistor, esse capacitor, um resistor aí de 5 watts mais ou menos, potência alta, porque a corrente vai ser alta também. E é isso, ok? Espero que tenham gostado. Se gostarem, dê um joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço. E não esqueça de clicar no sininho, certo? Abração, pessoal. Fiquem com Deus.